Boa noite a todos, espero que vocês estejam me vendo aí. Agradeço a Lula pela apresentação no início, né? Pelas palavras do Altamiro e também pelo elogio do Rodrigo, né? Colocando lá que uma brilhante palestra, vocês estão me jogando muito confete. Na verdade, o que o Altamiro falou é o seguinte, né? A RioSoft completou 31 anos e eu já completei 28. Então, nós estamos juntos praticamente desde o início, né? E eu falo que o Altamiro gosta de me colocar em fria sempre. Mas tudo bem, nós estamos aqui para isso, né? É, Algumas coisas que eu vou estar falando aqui no início, provavelmente vai, assim, o Rodrigo acabou falando também alguma coisa aí, tá? É que acontece o seguinte, como a gente está falando de uma lei, a gente tem que pensar o seguinte, que são, vamos dizer assim, artigos que se ligam uns aos outros, e alguns tópicos a gente tem que fazer uma repetição, né? Então, no caso aí, apenas para poder me apresentar, eu realmente sou formado em matemática, tá? Mas eu há muito tempo me dediquei à área da computação. Um dia passando em frente de uma escola de informática, tinha lá um curso de digitação, entrei para ver o que era. Como eu já tinha datilografia, não precisei fazer. Daí eu já fui direto para a parte de lógica, programação e gostei. Então, as pós-graduações que eu fiz é todas voltadas para a área de desenvolvimento de sistema, de análise, né? E estou na RioSoft aí como analista de desenvolvimento. E gosto muito de desafios, né? E também procuro sempre me pesquisar, né? Fazer minhas pesquisas aí para ficar sempre atualizado. Então, como eu vou falar hoje sobre segurança da informação, eu tenho que falar inicialmente a questão da LGPD. Pouca gente, acho que deve ter se atentado para isso, né? Mas, assim, como referência, né, uma curiosidade. A LGPD, ela, lógico, foi embasada na GDPR, né, que é um modelo europeu, que é General Data Protection Regulation, né, que é um regulamento geral de proteção de dados. Mas quem for pesquisar, né, olhar mais atento ao seu conteúdo, é interessante que a LGPD ela é composta, aí, no caso, por mais de 60, precisamente 65 artigos, tá? Com seus parágrafos, seus alíneos e tal, e tudo isso distribuído aí em 10 capítulos. E, além de tudo, não adianta simplesmente ler a lei por ler. Tem que ir vendo os links, né? De uma maneira assim, bem geral, só para ter uma ideia, dentro da LGPD, envolve aí pelo menos 5 artigos da Constituição Federal de 88, tem um capítulo do Código Civil lá dentro, um decreto-lei, tem 12 leis, tem medidas provisórias, tem projeto de lei, ou seja, a gente tem que ir lendo e fazendo esses links para tentar aí acompanhar, né? Então, eu vou compartilhar aqui uma apresentação e vou dar seguimento aí à nossa... Bom, primeiro perguntar se está aparecendo aí, está tudo ok, tá? Porque nós fizemos um teste hoje durante o dia aí tá? Bom, a gente vai estar falando aí da segurança da informação e, em função disso, nós temos que pensar o seguinte. Primeiro, no caso, tá, os problemas aí de segurança da informação, eles são complexos, tá? E, normalmente, tem aí a sua origem em preocupações organizacionais e de negócio.
não de tecnologia. Agora, para garantir, né, um nível de proteção adequado para seus recursos de informação, as organizações precisam aí ter o quê? Uma visão clara dos ativos que estão tentando salvaguardar. De que ameaças e por que razão, né? Antes de poder passar à seleção de soluções específicas de segurança física, lógica e organizacional. Então, na verdade, esse texto é de uma autora que publicou aí um livro em 2005, Bial, o nome dela. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente fala nessa questão de segurança, nós temos que pensar no seguinte: nós temos aí a Lei Geral de Proteção de Dados, né? E essa lei, como ela está dividida lá nos seus artigos, lá tem 10 capítulos, um deles é o capítulo 7, que trata da segurança e das boas práticas. E esse capítulo 7, ele está dividido também em duas seções. A primeira seção, que trata da segurança e do sigilo de dados, e a segunda seção de boas práticas e da governança. Aqui vai aparecer algum detalhe que, inclusive, o Rodrigo citou, que foi mais detalhado, que é a questão dos agentes, né? Eu cito rapidamente porque ele vai aparecer no decorrer aí do nosso contexto, tá? Então, tem aí o titular, que é a pessoa natural, né, a quem se refere os dados. E justamente esses dados são os objetos do tratamento. Então, esse dado pessoal, ele é definido como informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Esses são os termos lá da lei. Tem a figura do controlador, né, que utiliza os dados para seu propósito, tá? Então, conforme o Rodrigo já falou, é uma pessoa natural ou jurídica, né, de direito público ou privado, e a quem competem, né, as decisões referentes aí ao tratamento de dados pessoais. Só que tem um detalhe importante que tem que ser considerado, que a autoridade nacional ela poderá determinar ao controlador que ele elabore relatório de impacto, né, à proteção de dados pessoais, inclusive de dados sensíveis, né, referente às suas operações de tratamento de dados, nos termos de regulamento e observados aí os segredos comercial e industrial. E, em relação a isso, tanto o controlador e o operador devem manter registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizarem, né? Especialmente quando baseado no legítimo interesse. E a lei brasileira traz essa peculiaridade que o próprio Rodrigo citou, que o controlador pode sim, né, ser uma pessoa natural. E o que isso faz com que seja interessante? Se pode ser, olha que interessante, uma pessoa natural, vai inibir o quê? Essas condutas criminosas, como colocar laranjas. E esses laranjas desempenhando o papel do controlador. Porque, caso haja desrespeito da lei, haverá sanções também. Então, ele vai responder pelos danos patrimoniais, morais, individuais ou coletivos, aí, violações à legislação, etc. Aí tem um outro agente, que é o operador, né? O operador também é pessoa natural, jurídica, de direito público ou privado, né, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Então, o operador ele vai trabalhar em nome do controlador. Então, esse operador ele vai realizar o tratamento
segundo instruções fornecidas pelo controlador. Então, o que acontece? O próprio controlador vai verificar, né, vai observar se as próprias instruções e as normas sobre a matéria estão sendo cumpridas. Então, o operador também vai responder pelos danos patrimoniais, morais, individuais, etc. Tá? E nós temos aí o agente, que é o encarregado, que o Rodrigo, inclusive, se estendeu um pouco mais. Né? A única coisa que está mais claro, e essa redação foi dada pela Lei 13.853, de 2019, que o encarregado, anteriormente, falava que era a pessoa indicada pelo controlador. Nessa redação, né, dada pela lei aí, 13.853, diz que o encarregado é a pessoa indicada pelo controlador e operador. Aí sim, para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD. Então, essa redação é que determina aí que a pessoa é indicada pelo controlador e operador. Tá? E as suas atividades, né, consistem em aceitar as reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos, adotar providências, receber comunicações da Autoridade Nacional e adotar providência aí também, orientar os funcionários e os contratados, né, da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais. Então, veja que ele tem essa incumbência. Né? Então, como ele serve como um canal de comunicação entre o controlador e os titulares dos dados, ele também tem essa incumbência de orientar funcionários e os contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais. E também executar as demais atribuições aí determinadas pelo controlador, ou estabelecidas em normas complementares. Né? Então, é muito importante a gente lembrar o seguinte, tá? Que, em momento algum, aí depois até o Rodrigo poderia confirmar isso aí, há previsão sobre essa figura, né, responder legalmente. Tá? Entende-se, portanto, que cabe ao controlador a sua fiscalização, que pode ser seu funcionário ou prestador de serviço por meio de contratual. Né? Pois a quem interessa se o encarregado está desenvolvendo a sua atividade adequadamente é a própria empresa que o contratou. Né? Então, não fica claro que é aquelas sanções lá que são o controlador pode sofrer, o operador também pode, não fica claro e não tem previsão para que o encarregado tenha essas sanções aí. Então, esse encarregado também, esse nome foi dado na LGPD, mas é um termo que é bastante usado, é o DPO, né, que é Data Protection Officer. Tá? Bom, essa questão aí, esse andamento todo, o Rodrigo foi mais avançado, né, entrou com mais detalhes. Então, vamos falar um pouquinho aí, dando sequência, né, das medidas de segurança que devem ser adotadas aí pelos agentes de tratamento. Tá? Então, o que acontece? Os agentes de tratamento, eles devem adotar medidas de segurança técnicas e administrativas, tá? Aptos a proteger o quê? Os dados pessoais de acessos não autorizados, então está aí, e de situações acidentais, né, ou ilícitas, de destruição, perda, alteração, comunicação, ou qualquer forma, né, de tratamento inadequado ou ilícito. Então, o que acontece? A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões técnicos mínimos
né, para tornar aplicáveis as medidas de segurança. De acordo com o que foi citado, né, nesse artigo, né, que eu acabei de citar, os agentes do tratamento devem adotar medidas de segurança, etc. Então, considerando o quê? A natureza das informações tratadas, as características específicas do tratamento e o estado atual da tecnologia, especialmente no caso de dados pessoais sensíveis. Tá? Então, a autoridade nacional ela pode expor sobre padrões técnicos mínimos aí para tornar aplicável as medidas de segurança. E também, o que acontece? Quando se fala aí nas medidas de que trata esse artigo, né, deverão ser observados aí, ó, desde a fase de concepção do produto ou do serviço até a sua execução. Então, quando se fala em referência aí, né, dos princípios de boa-fé, devem ser observadas as atividades de tratamento de dados pessoais. Então, nesse artigo aí que trata dessas medidas de segurança, tem esses destaques. Tá? E, considerando tudo isso aí, no quê? Nos princípios da LGPD. Quando a gente fala assim em princípios, a gente tem que pensar, sei lá, a razão, a base, né? Preceito, fundamento, etc. Tá? Então, um dos princípios, se não me engano, o Rodrigo citou, aí 7, e são 10. Tá? Então, a finalidade é um deles, que é informar e especificar o propósito da coleta e tratamento dos dados. Né? Então, a realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, tá? Sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com a finalidade. Então, ó, não será mais possível tratar dados pessoais com finalidades genéricas ou indeterminadas. Ou seja, né, as empresas devem explicar para que vão usar, né, cada um dos dados pessoais. E não estão autorizados a modificar a finalidade durante o tratamento. Inclusive, ontem, na palestra do Emerson, ele citou a questão de dados e informação, daqui a pouco eu vou dar uma reforçada aí também. Tá? O outro princípio é o princípio da adequação. Então, é a compatibilidade entre o uso da informação e a finalidade declarada. Tá? Então, a sua justificativa deve fazer sentido com o caráter da informação solicitada. Tá? Um outro princípio é o da necessidade. Então, é o quê? Limitação do tratamento ao mínimo necessário para atingir a finalidade. Ou seja, a abrangência, né, dos dados pertinentes proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados. Então, deve ser feita aqui uma ponderação, né, entre o que é realmente essencial para o negócio e o que é apenas conveniente. Então, tem aquela questão, é necessário, é importante e é conveniente. Então, necessário é aquilo, sem ele não tem como, tá? Precisa. Importante, de repente, sem ele funciona ou não. E conveniente, gente, esquece. Né? Eu tenho um pet shop, né? Vou lá cadastrar o animalzinho e pergunto para o dono se ele é uma pessoa que gosta de animais. Bom, não faz sentido, não tem nem sentido uma pergunta dessa. Né? Agora, se eu tenho lá uma agência de, por exemplo, de modelo, né? Eu vou pedir a cor dos olhos.
é importante, de repente, para a agência, porque na hora de contratar uma publicidade, precisa lá de uma pessoa que tenha olhos verdes. Então, veja, tudo tem que ter essa identidade, de uma necessidade. Tá? Não pode ser generalizado, não. Tá? Então, quando a gente vê aqueles cadastros que tem tudo e fala assim, o que você não precisa, você pula, não faz sentido. Tá? Outro princípio é do livre acesso, tá? Que é uma garantia, né, aos titulares de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais. Então, devem ser aí especificadas questões como o que a empresa faz com as suas informações, de que forma o tratamento é realizado e por quanto tempo. Tá? Outro princípio é a questão da qualidade. Então, é a garantia, né, aos titulares de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados. Né? Então, de acordo com a necessidade para o cumprimento da finalidade do seu tratamento. Então, tem que se levar em consideração a questão da qualidade. Transparência. Tá? Então, informações claras, precisas e acessíveis sobre a coleta e tratamento. Então, é uma garantia, né, aos titulares dessas informações, que elas são claras, precisas e facilmente acessíveis aí, sobre a realização do tratamento. E os respectivos agentes de tratamento, né, observados os segredos comercial e industrial. Então, olha, a empresa não pode compartilhar dados pessoais com outras pessoas de forma oculta. Se dados pessoais forem repassados para terceiro, o titular precisa saber. Outro princípio é a segurança, né? Proteção em relação ao acesso não autorizado, perda e alteração dos dados. Então, é utilização de medidas técnicas e administrativas aí, aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais, né, ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. Aí. Então, veja, a responsabilidade das empresas buscarem aí procedimentos, né, meios e tecnologias que garantam a proteção dos dados pessoais de acessos por terceiros, ainda que não sejam autorizados, né? Esses acessos por terceiro, ainda que não sejam autorizados, que é o caso das invasões por hackers, né? Daqui a pouco eu comento um pouco sobre isso aí. O oitavo princípio é o da prevenção. Tá? O que é isso? É a adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais. Ou seja, as empresas elas devem agir antes dos problemas e não somente depois. Ou seja, elas têm que ser proativas, não reativas. Tá? Bom, mais um princípio, que é o da não discriminação, que é a questão, né, principalmente aí dos dados sensíveis, que é a impossibilidade, né, de realização do tratamento para fins discriminatórios, ilícitos ou abusivos. Então, veja, os dados pessoais jamais podem ser usados para discriminar, né, ou promover abusos contra os seus titulares. Então, são chamados dados pessoais sensíveis, né, que o Rodrigo frisou bastante aí. Então, que é o caso da origem racial, étnica, né, convicção religiosa, filosófico ou político, né,
dado referente à saúde, à vida sexual, dado genético, biométrico, tudo isso aí é muito importante a gente pensar. Tá? E um 10º princípio, que é da responsabilização. Então, a responsabilização e prestação de contas. Né? Demonstração pelo agente, né, da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar, né, a observância e o cumprimento de normas de proteção de dados pessoais, inclusive da eficácia dessas medidas. Então, veja, as empresas elas devem ter provas e evidências de todas as medidas adotadas para demonstrar a sua boa-fé e sua diligência. Bom, por que eu citei esses 10 princípios? Se nós analisarmos mais a fundo cada um deles, a gente vai verificar o seguinte, que para cada princípio desse, existem vários aspectos que devem ser levados em consideração no momento da gente trabalhar a segurança dos dados. Então, é muito importante a gente entender esses princípios, porque para cada um deles, a gente vai ter que pensar como é que eu vou fazer para poder seguir esses princípios aí, tá? Tem a questão, né, ainda da seção 1, que é a garantia, né, da segurança da informação prevista na lei, né, em relação aos dados pessoais, mesmo após o seu término. Então, os agentes de tratamento ou qualquer outra pessoa que intervenha em uma das fases do tratamento, tá, obriga-se a garantir a segurança da informação prevista, né, nesta lei em relação aos dados pessoais, mesmo após o seu término. Olha, aquele tempo previsto para a utilização dos dados encerrou. Beleza. Mas eu tenho que garantir, tá? Ter essa garantia de segurança, mesmo que a utilização da necessidade, né, da utilização do dado se encerrou. Então, é importante a gente estar acompanhando e fazendo o link entre esses itens. Tá? Então, aí vem o quê? Que o controlador deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidente de segurança. Por quê? Principalmente se isso pode causar aí, acarretar risco ou dano relevante aos titulares. Então, a comunicação será feita em prazo razoável. Esse prazo para a comunicação, prazo razoável, aí, é meio subjetivo, né? Quanto que é prazo razoável? O Rodrigo citou uma situação aí de 15 dias. Mas, quando se fala prazo razoável, sei lá, o que é razoável para mim não é razoável para o Rodrigo, não é razoável para o Tamiro. É meio subjetivo isso aí, mas tudo bem. Né? Conforme definido aí pela autoridade nacional. E o que tem que ter? O que deve ser comunicado? Tá, ó, tem que ter aí a descrição da natureza dos dados pessoais que foram afetados. Tem que ter informações sobre os titulares envolvidos. Tem que ter indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção dos dados, tá? Observados os segredos comercial e industrial. Tem ainda que mencionar os riscos relacionados ao incidente. Quais são os riscos relacionados ao incidente? Tá. Os motivos da demora.
no caso da comunicação não ter sido imediata. Tá? Por quê? Porque tudo isso aí não foi feito, não foi comunicado imediatamente. Então, tem que constar os motivos da demora. E também, quais as medidas, né, que foram ou que serão adotadas para reverter aí ou mitigar os efeitos do prejuízo. A gente sabe, né, que quando a gente fala em mitigar, é porque é um risco que vai ocorrer, mas eu tenho que ter alguma forma de minimizar, né? Então, eu vou analisar a probabilidade dele ocorrer, tentar minimizar isso daí, mas eu não consigo eliminar o risco. Mas eu tenho que ter aí um mecanismo para poder justificar a forma que eu utilizo, para poder fazer essa mitigação, né? E a autoridade nacional, tá, vai verificar o quê? A gravidade, né, do incidente. Tá? Então, quando a gente fala aí de incidente, dessas, tá, ocorrências, então a autoridade nacional verificará, né, a gravidade e poderá, né, caso necessário, aí, para a salvaguarda dos direitos dos titulares, determinar, então, ao controlador a adoção de algumas providências. Então, quais são essas providências? Do controlador. Olha, ampla divulgação do fato em meios de comunicação e medidas para reverter ou mitigar os efeitos do incidente. Então, é uma questão que a autoridade vai verificar essa gravidade e estabelece isso daí. Tá? E, no juízo aí da gravidade do incidente, será avaliada, inclusive, tá, pela própria autoridade, né, eventual comprovação de que foram adotadas medidas técnicas adequadas, né, que tornem, tá, de alguma forma, né, os dados afetados, pelo menos ininteligíveis, ou seja, incompreensíveis. Tá? No âmbito, nos limites técnicos de seus serviços, né, quando ocorre aí, sei lá, a questão de terceiros que não são autorizados de acessar esses dados. Então, será avaliada pela autoridade também essa eventual comprovação, né, que foram adotadas medidas técnicas adequadas, pelo menos para transformar esses dados em dados ininteligíveis. Tá? Bom, e os sistemas utilizados para tratamento de dados pessoais, tá, têm que o quê? Atender os requisitos de segurança. Tá? Tem que atender aos padrões de boas práticas e de governança. E também atender aos princípios gerais previstos na lei. Então, veja quantos aspectos a gente tem que levar em consideração na questão do tratamento dos dados pessoais. Né? Então, no caso que nem governança, a gente pode citar, por exemplo, que, sei lá, que a governança ela representa o quê? É uma forma que nós devemos nos preocupar, tá, em conjunto, né, de ter um conjunto aí de boas de práticas, né, que tenha como objetivo aperfeiçoar o nível de gestão de uma empresa. Então, isso é a governança. Então, a governança corporativa, né, é o conjunto de práticas que tem esse objetivo, ou seja, aperfeiçoar o nível da gestão de uma empresa. Tá?
Ainda a questão dos controladores e operadores, tá? No âmbito aí das suas competências, né? Que é justamente pelo tratamento de dados pessoais, individualmente ou por meio de associações, eles poderão, tá? Então, vejam bem, os controladores e operadores, né, poderão aí formular regras de boas práticas e de governança. Para quê? Para estabelecer, né, as condições de organização, o regime de funcionamento, procedimentos, incluindo reclamações e petições de titulares, as normas de segurança, os padrões técnicos, as obrigações específicas para os diversos envolvidos no tratamento, né? As ações aí educativas, mecanismos internos. Então, tudo isso, tá? Eles podem formular regras. Então, está lá, condições de organização, regime de funcionamento, procedimentos, normas de segurança, obrigações específicas para os envolvidos, ações educativas, mecanismos internos de supervisão, mecanismos internos de mitigação de riscos, né, de riscos, e também outros aspectos aí relacionados ao tratamento de dados pessoais. Tá? Então, só reforçando, né, então, que tudo isso, tá, são situações, né, que a análise, etc., eles poderão criar regras, formular essas regras, que são consideradas aí de boas práticas aí de governança. Tá? E ainda tem um detalhe, que ao estabelecer, né, essas regras de boas práticas, o controlador e o operador também deverão levar em consideração a relação, né, em relação ao tratamento e aos dados. Natureza, o escopo, a finalidade, a probabilidade, a gravidade dos riscos e dos benefícios decorrentes do tratamento de dados do titular. Só um parênteses, né? Estou detalhando um pouco essas questões, que é justamente o que acontece. Na ferramenta que o Rodrigo vai demonstrar, provavelmente acho que amanhã, ele trata tudo isso aí, que vai facilitar bastante a empresa que vai estar implantando a LGPD. Porque, veja, são muitos tópicos. Eu ainda não cheguei, né, na engenharia social. Tá? Vamos dar uma aceleradinha aqui para a gente chegar lá. Bom, então, além de tudo isso, né, ele vai implementar um programa de governança e privacidade, então ele tem que o quê? Demonstrar comprometimento, tá? De controlar, e adotar processos, né, e políticas internas que assegurem o cumprimento de forma abrangente de normas e boas práticas, né, relativas à proteção de dados pessoais. Que seja aplicável. Tá? Então, tudo bem, ele vai implementar um programa de governança e privacidade, mas tem que ser aplicável a todo o conjunto de dados pessoais que esteja sob seu controle. Veja, independentemente do modo como se realizou sua coleta. Tem que ser adaptável. Ou seja, tem que ser adaptado à estrutura, à escala e ao volume de suas operações, bem como, né, a sensibilidade dos dados tratados. E também que estabeleça aí políticas e salvaguardas adequadas com base em processo de avaliação sistemática
de impactos e riscos à privacidade. Tem que ter um objetivo, né, para poder estabelecer relação de confiança com o titular, por meio do quê? De atuação transparente e que assegure, né, mecanismo de participação do titular. Esteja integrado, tá, a sua estrutura geral de governança, estabeleça e aplica o quê? Mecanismo de supervisão internos e externos. E conte com planos de respostas. Resposta a quê? Resposta aos incidentes e, provavelmente, às vezes, alguma remediação, né? E também que seja atualizado constantemente, ou seja, com base em informações obtidas a partir do quê? De monitoramento contínuo e avaliações periódicas, tá? O controlador deverá ainda demonstrar efetividade do seu programa de governança, tá? Em privacidade, quando apropriado, em especial, veja, em especial a pedido da autoridade nacional ou de outra entidade responsável por promover o cumprimento de boas práticas ou códigos de conduta, tá? Veja, os quais, de forma independente, promovam o cumprimento desta lei. Então, a gente pode ver aí o caso da ANPD. Né? E as regras aí de boas práticas, tá, de governança deverão ser publicadas, tá? E atualizadas, né, periodicamente, e poderão ser reconhecidas e divulgadas pela autoridade nacional. E também a autoridade nacional, tá? Ela vai fazer o quê? Vai estimular, né, a adoção de padrões técnicos que facilitem o controle pelos titulares dos seus dados pessoais. Tá? Bom, aqui eu abordei aí o capítulo 7, seções 1 e 2 da LGPD. Vamos entrar agora, propriamente dito, na questão da segurança. Tá? Então, a questão da segurança da informação. Tudo que nós falamos, né, tudo que foi falado, tudo que eu falei até agora, baseado lá no capítulo 7 da lei. Agora, nós temos que pensar o seguinte, né, que com os avanços tecnológicos, tá, e um crescente acesso à internet, o assunto, né, proteção de dados, vem ganhando muito destaque. Então, por esse motivo, né, surgiu a necessidade que fossem criadas políticas que tratem de um conjunto de temas relacionados à segurança da informação. Tá? Então, nós precisamos estar preparados para manter a proteção dos dados e informações da empresa, diante de ameaças internas e externas que existem. Né? Então, nós precisamos o quê? Vencer os desafios de nos protegermos dos crimes cibernéticos. Então, crime cibernético, né, o que é? Nada mais é que uma atividade criminosa que tem como alvo, né, faz uso de um computador, uma rede de computadores ou um dispositivo conectado em rede, como, por exemplo, aí nós temos acesso a e-mail, acesso pela internet, e acesso pela internet, né? Acesso através de identidades, quando informações pessoais são roubadas e usadas, dados financeiros, né, que são roubados, principalmente relacionados a pagamento de cartões,
a venda de dados corporativos que foram roubados, hackers, né, que exigem dinheiro para impedir o ataque ameaçado, que exploram criptomoedas, né, usando recursos que não possuem, e acesso a dados do governo ou de uma empresa, né? A questão aí da espionagem cibernética, né? Então, os hackers, a gente vê aí o lado da maldade, tá? Mas veja bem, são indivíduos que se dedicam aí com grande intensidade ao conhecimento e modificação dos aspectos mais internos de dispositivos, programas e redes de computador, né? Eles podem ser motivados aí por uma infinidade de razões, né? Lucro, protesto, coleta de informações, desafio, recreação, etc. Mas também os hackers, eles podem ser utilizados para quê? Para avaliar as fraquezas do sistema, para auxiliar na formulação de defesas contra hackers em potencial. Então, o hacker, ele pode ser utilizado para isso, para verificar, ajudar aí e encontrar, né, as fraquezas que existem nos sistemas. Tá? Então, nós temos que pensar o quê? Que a segurança da informação, tá? Ela está diretamente, então, relacionada com proteção, tá? De um conjunto, né, de informações aí no sentido de preservar o valor que possui, né, para o indivíduo ou uma organização. E nós temos aí 4 princípios, que são da confidencialidade, da integridade, da disponibilidade e da autenticidade. Então, vamos lá. Da confidencialidade. É necessário, então, garantir que a informação estará acessível apenas para pessoas autorizadas, impondo limitações aos milhares de dados sigilosos que as empresas possuem. Então, veja, sem a confiabilidade, tá, as empresas ficam vulneráveis ao ataque cibernético, roubo de informações confidenciais e até utilização de dados pessoais de clientes, o que pode causar diversos prejuízos, aí, inclusive financeiros. Então, está lá. Somente pessoas explicitamente autorizadas podem, né, ter acesso à informação. E, então, a principal forma aí, de mantê-lo é por meio de autenticação, controlando e restringindo aí os acessos, né? A integridade, né, que é o princípio de integridade, refere-se à manutenção das condições iniciais das informações, de acordo com a forma que foram produzidas e armazenadas. Então, as informações acessadas, né, a informação acessada é completa, sem alteração ou distorção, ou seja, ela tem que ser confiável. Então, o que significa? Que deve ser mantida a origem da informação, ou seja, ela não pode ser alterada. Somente pessoas não autorizadas poderão acessar e modificar os dados do sistema. Então, quando o processo é executado com habilidade e inteligência, tá, é possível utilizar ferramentas para realizar a recuperação de informações danificadas ou perdidas. Disponibilidade. Ora, é um princípio que diz respeito ao quê? À eficácia do sistema e do funcionamento da rede, por exemplo, para que seja possível utilizar a informação quando necessário. Os dados corporativos precisam estar seguros e disponíveis
para serem acessados a qualquer momento pelos usuários autorizados. Tá? Então, essa disponibilidade refere-se à questão de hospedagem das informações, né? E precisam ser facilmente encontradas e processadas quando houver necessidade. Tá? Principalmente quando é necessário gerar um relatório para uma auditoria, por exemplo. E a questão da autenticidade. A autenticidade é quando o usuário, né, vai manipular algum dado e ocorre uma documentação sobre essa ação, né? Então, é um processo que realiza aqui a tarefa de identificar e registrar o usuário que está enviando ou modificando a informação. Normalmente, a gente vê lá aqueles arquivos de log que o pessoal fala, é uma das formas de ter esse controle. Agora, aqui, apenas reforçando, né, o que o Hernani citou, a questão dos dados. Então, ele citou, né, que os dados são fatos, né, em sua forma primária. E, por isso, precisam ser organizados, arranjados de uma maneira mais significativa. Até ele usou o termo, o dado isolado não serve, entre aspas, para nada. Agora, quando a gente pega esse dado e organiza esse dado, ele se transforma em informação. Então, a informação é um conjunto de dados organizados de tal maneira, né, que adquirem valor adicional através do valor do dado em si. Agora, olha o cuidado que nós temos que ter. Isso aqui é importante vocês pensarem. Tá? Supondo, tá, os dados de pessoas em um banco de dados. Tá? Então, tem os dados lá de pessoas em um banco de dados. Código, nome, endereço, CPF, RG, etc. Ao gerar um relatório com esses dados, se houver má-fé, os dados podem ser embaralhados, produzindo informações não autênticas. Então, por exemplo, pegou o RG do um, o CPF do outro, o nome do outro, o endereço do outro, e gerou aí uma saída, um demonstrativo. Então, esses dados não são autênticos. Então, precisa tomar cuidado, porque o princípio da autenticidade, tá, não garante a veracidade da informação, gente. Então, no exemplo que eu citei, a origem é autêntica, mas as informações geradas não. Então, observe que quando a gente fala má-fé, coloque aí, meio entre parênteses, a questão do ser humano. Tá? Bom, ameaças e ataques. Então, nós temos a questão da vulnerabilidade, que são fraquezas aí inerentes aos ativos de informações que podem ser exploradas, né, por ameaças, ocasionando um incidente de segurança da informação. Tá? Ameaças, elas são agentes, né, externos ao ativo de informação que exploram as vulnerabilidades para gerar a quebra de segurança. E nós temos aí a questão dos incidentes, tá? Que é a ocorrência de um evento que possa interromper aí os processos, né, do negócio. Então, é necessário que a gente se atente para essas ameaças e ataques. Né? A questão de vulnerabilidade, as ameaças, os incidentes. Né? Nós temos aí ameaças externas e também podemos ter ameaças internas, que são causadas aí por colaboradores de forma intencional. E essa ameaça pode causar pequenos incidentes e até prejuízos graves.
Então, cuidado, né? É fundamental que o profissional da segurança de informação mantenha sempre, né, com bastante visibilidade, a importância da segurança dos dados corporativos entre os usuários. Tá? Então, vem essa pergunta, né? O que é um malware? Tá? Então, tá aí. Ó. O malware, ele trata aí de qualquer... Tá? São programas, né, maliciosos usados com a intenção de infectar o sistema para fins criminosos. E existem alguns que estão citados aí na imagem, né? E também nós temos que pensar a questão de alguns sinônimos aí para malware, né? Código malicioso, programa malicioso, software nocivo, software mal intencionado. E na imagem tem alguns aí que vou comentar rapidamente. Tá? Então, tem aqui gusanos, troianos, adware, dealers, gusanos. Bom, rapidamente, o que eles fazem? Né? Gusanos, ele é um malware que se replica para se espalhar para outros computadores. Troianos é um malware que engana os usuários sobre sua verdadeira intenção. Adware é software indesejado, né, projetado para jogar anúncios em sua tela, na maioria das vezes dentro de um navegador da web. Isso é comum acontecer. A gente entra lá, começa a aparecer um monte de anúncio lá. Dealers, que é o discador, né? Também é considerado um cavalo de Troia, que é um programa que, após ter assumido o controle de uma máquina, né, utiliza a conexão do modem, por exemplo, para atos prejudiciais ao usuário. Backdoor, tá? Porta dos fundos aí. É um método, né, geralmente secreto, de escapar de uma autenticação ou criptografia que são normais em sistemas computacionais aí, tá? Keyloggers, tá? Que é o registro de tecla. Esse aqui a gente tem que tomar bastante cuidado. Ou seja, é a ação de gravar, né, registrar as teclas que a gente pressiona em um teclado. E nós não percebemos que isso está acontecendo. Tá? Então, o que acontece? Essas ações, né, as nossas ações estão sendo monitoradas. E tem os spyware, né, que é um tipo de programa automático, intruso, destinado a infiltrar, né, em um sistema de computador e principalmente também smartphones, né, para coletar informações pessoais ou confidenciais dos usuários, né, de forma ilícita. Tá? Bom, vamos chegar aí na questão da engenharia social. Olha, eu já passei um pouquinho do tempo, mas vou ter que dar uma continuidade para poder concluir aqui, tá? Quando a gente fala em engenharia, a gente pensa assim, ó, puxa vida, né? Engenharia é a arte de aplicar os conhecimentos científicos, né? A invenção, aperfeiçoamento ou utilização da técnica industrial em todas as suas determinações, né? Ou seja, ciência ou arte de construções civis, militares, navais, etc. Só que nós temos que entender um pouquinho diferente. A engenharia social, ela é um termo que é utilizado para descrever um método de ataque onde alguém faz uso da persuasão. Muitas vezes, abusando da ingenuidade ou confiança do usuário, para obter aí informações que podem ser utilizadas para ter acesso não autorizado a computadores ou informações. Então, na verdade, era baseado o quê? Na manipulação de pessoas.
Ou seja, a engenharia social tenta fazer com que as pessoas façam o que ela quer que elas façam. E ela também é baseada na interação humana. Então, ela é comandada por pessoas que usam o erro, usam a falha, usam o equívoco para violar os procedimentos de segurança que normalmente deveriam ser seguidos. Tá? Então, se nós pensarmos, por exemplo, duas pessoas se comunicando, tá? Eu posso ter o que aí? Eu posso ter através de e-mails de phishing, né? Que significa aí pescaria, né? Que consiste em mensagens falsas enviadas por criminosos que se passam por empresas ou pessoas confiáveis, com truques para obter dados privados das vítimas. Smashing, né? Que é um tipo de phishing realizado por SMS, mensagem de texto enviada por celular. Tem aqueles que são os phishing, né? Que é realizado por meio de chamadas telefônicas. Biting, ou isca, né? Que é como um cavalo de Troia. E também pelo LinkedIn, Facebook, também pode ter. E tem aquele quiprocó, né? Que é tomar uma coisa por outra, que o Rodrigo, inclusive, citou, né? Seduzindo o usuário com prêmios ou descontos em produtos de luxo. Esse golpe oferece aos usuários alguma coisa, mas só depois que eles preencherem um formulário que solicite todas as suas informações pessoais. Esses dados serão aí, então, usados para o roubo de identidade. Então, o nome disso aí é quiprocó, né? Então, e outro cuidado que dentro das empresas nós temos que ter com a questão da segurança é com aqueles anotações de blocos de rascunho que a gente tem na empresa, né? Outra coisa, a impressora. Quando a gente tem uma impressora que serve a mais de um departamento. Às vezes o pessoal está gerando um relatório de teste, larga o relatório lá impresso. Esse relatório, ele pega o verso, põe lá para usar como rascunho, e no anverso tem dados que são sigilosos. A curiosidade, através do pendrive. Encontrei um pendrive aqui, deixa eu ver o que tem nesse pendrive. Tá? O mouse, pouca gente sabe, mas o mouse ele pode estar preparado e funcionar como um pendrive, gente. A gente vê a luzinha, vê tudo bonitinho no mouse. Mas, na verdade, além do papel de mouse, ele também está fazendo um papel de pendrive. Enquanto a pessoa está ali por curiosidade, eu encontrei um pendrive, um mouse, deixa eu ver se está funcionando. Colocou, está funcionando legal, tal, mas ao mesmo tempo ele pode estar roubando dados. Tá? E outra coisa que é muito importante são aquelas agendas de papel que o pessoal vai anotando ali dia a dia, tudo que tem que fazer, anota as informações, entrou em contato com alguém, anotou ali, etc. Veja, tudo isso aí, através da engenharia social, da engenharia social, ele vai conseguir coletar aí dados. Eu vou dar uma interrompida nesse compartilhamento e vou compartilhar com vocês um vídeo que eu gostaria que vocês olhassem aí, tá? Com bastante cuidado. Ingressos, por favor! Achei que os policiais tinham pego você, cara. Não é uma boa ideia violar a liberdade condicional na primeira semana.
O que foi? Chorar não vai adiantar. Vem, vou te mostrar uma coisa. Vem, cara. Eu deveria ter ficado lá. Mas era como se a gente tivesse ligado por um cordão invisível. Ele me contou como entrou no mundo dos hackers. Eu absorvi cada palavra. As pessoas lá fora se deixam embalar pelo sono. Não tem ideia do que está acontecendo. Segurança. Todo mundo quer segurança, só que não tem segurança. Depois que entender isso, é como se o mundo fosse entregue a você assim, numa bandeja. Aí é só agarrar. Apesar de todas nossas diferenças, a gente tinha uma coisa em comum. 1. Divirta-se no cyberespaço e mundo virtual. 2. Aponte para o impossível. E 3. Nenhum sistema seguro. MRX. O MRX estava certo. As maiores falhas de segurança não estão nos programas ou nos servidores. O homem é a maior falha de segurança. Você hackeia pessoas? Exatamente. O mais eficaz dos métodos dos hackers, a arte do engano. Engenharia social. As pessoas são ingênuas por natureza e evitam conflitos. Na engenharia social, você usa esses dois aspectos para conseguir o que quiser. Senhas, informações secretas, dados de login. Tá com fome? Segura aí. Veja e aprenda. Desculpe, rapidinho, tá? Você me deu 2 donuts de chocolate e a menos. Eu não paguei nada para receber. É sua nova oferta? Pagar 10 e levar 8, é isso? Os de chocolate não estavam lá. Eu não estaria aqui se não estivesse. Quem serviu vocês? A loira ali. Tá, cara, então me chama o gerente, vai. Ah, sim, é melhor. Tenha uma boa noite. Igualmente. Aproveite. Obrigado. Só tem que ser ousado o suficiente. Aí o mundo fica aos seus pés. Caramba, tá muito tarde. E aí, tá pronto? Vamos nessa. Mas Bom, pessoal, após o vídeo, né, é fácil a gente perceber que aí é uma simulação, na verdade, né, de como age aí o engenheiro social. Então, no vídeo, o que acontece? Com ações aí baseadas, né, na manipulação de pessoas, utilizando-se de, sei lá, provavelmente foi um cupom, daquele, o cliente, entre aspas, aí, né, volta ao restaurante e usando de convencimento, inclusive intimidação, né, quando ele solicita a presença do gerente e tal, induz o atendente a fazer o que ele quer, ou seja, a entrega de 2 produtos que supostamente havia comprado. Então, aí apenas um exemplo, né, de uma simulação fácil de entender como é que agem os engenheiros sociais aí, né? Bom, na sequência, a gente vai estar falando dos riscos, tá? Então, o que acontece? Nós temos que pensar que os administradores, funcionários das empresas, eles têm acesso à tecnologia, como servidores de banco de dados, computadores desktop, dispositivos externos, incluindo smartphones e outros dispositivos móveis aí, e removíveis também, né, que proporcionam muito mais conectividade nos negócios. O que acontece? Que os cibercriminosos também estão descobrindo novas maneiras de explorar as redes mais sensíveis. Portanto, né, proteger os dados corporativos é sempre um desafio crescente. Tá? Entre as atividades aí de gerenciamento está de gerenciamento de riscos.
que deve analisar e descrever aí os possíveis riscos, a probabilidade de ocorrência desses riscos, as consequências de sua ocorrência, né? E as propostas de estratégia de redução de riscos. Nós vimos aí, em palestras anteriores, que citou a questão da mitigação do risco. Ou seja, existem riscos que a gente sabe que vão ocorrer, mas, pelo menos, a gente precisa tentar, de alguma forma, mitigar, né? Amenizar esses riscos. Então, é importante que tenha esse gerenciamento. Então, os riscos eles precisam aí ser constantemente avaliados. E os planos para essa mitigação, né, essa suavização dos riscos, devem ser revisados à medida que mais informações se tornam disponíveis. Então, não é porque eu analisei o risco que eu vou esquecer dele, já tudo que tinha que fazer já foi feito. Não. Tem que estar sempre revisando para ver se aquelas prevenções, né, que foram tomadas ainda estão valendo. Porque, como citei anteriormente também, né, a empresa precisa tentar, de alguma forma, ser preventiva, né? Ou seja, procurar agir antes que o risco ocorra. Então, isso é importante. Tá? Bom, dentro dos riscos, um deles é a questão da espionagem industrial. A espionagem em si, né, é uma prática de se obter informações de caráter secreto ou confidencial, né, sobre governos, organizações, empresas, ou até mesmo pessoas físicas, né, sem autorização desses. Para que isso, né? Para alcançar certa vantagem política, econômica, tecnológica ou social. Agora, a prática manifesta-se geralmente como parte de um esforço organizado. Em relação a empresas, tem-se a prática de espionagem industrial. Tá? Um outro risco é o de vazamento de informações. O que acontece? Quando existe o vazamento de dados, esse vazamento é um incidente, né, de segurança que expõe publicamente informações sensíveis que podem ser vistas, copiadas, roubadas, transmitidas ou até mesmo usadas, né, sem acesso autorizado. Então, apesar de serem difíceis de detectar, o melhor a fazer para mitigar o iminente risco é implementar a gestão de risco para detecção, contenção e comunicação, no caso de um vazamento. Ou seja, quanto mais rápida a sua detecção, menor é o prejuízo. Temos ainda um outro risco, que é o da indisponibilidade de dados. Ora, alguns dos fatores que causam a indisponibilidade podem ser combatidos por meio de planejamento e monitoramento constante. Porém, né, outros são gerados a partir de ações externas. E o que resta ao empresário é tentar, né, ser o mais rápido possível para devolver a normalidade às operações. Entre eles estão acidentes e desastres naturais, falhas no serviço de terceiros, erros no script, escolha de sistema errado para data center, etc. Né? Então, no caso de acidentes naturais, a gente tem que pensar enchente, né? Fogo,
etc. Aí. Terceiros. A contratação de terceiros, o serviço terceiro pode ocorrer em falhas, pode surgir falhas aí. Né? E erros de script, às vezes, pode ser erros mesmo, ou outras vezes pode ser proposital. Que eu citei um exemplo bastante simples anteriormente, no caso aí, quando a gente lê o banco de dados para gerar informações. A origem existe, mas não significa que aquelas informações são confiáveis, porque eu falei, o programador, por má fé, ele pode embaralhar os dados no momento de gerar a informação. Ou seja, o local onde ele obteve, onde ele coletou os dados, está correto, mas o resultado gerado não está. Então, aí é a questão desses scripts aí, ou, que nem eu falei, erro realmente, ou então proposital, tá? Por má fé. E a questão da escolha de dataset. Outro risco é o roubo de identidade. Então, a definição de roubo de identidade é a aquisição não consensual das informações pessoais confidenciais de alguém. Então, simplificando, né? É quando alguém rouba seus dados pessoais, por exemplo, seu CPF ou outro número de identificação, né? As informações do seu cartão de crédito, a data do seu aniversário, etc. Então, normalmente, os ladrões de identidade usam essas informações para compras, obter crédito ou realizar outras ações indesejadas em seu nome. E também temos a questão do sequestro de dados. Então, o sequestro de dados é uma modalidade de ataque aí, na qual o objetivo do hacker não é roubar a informação ou corromper. O intuito dos cibercriminosos aí é bloquear o acesso a dados sensíveis de uma organização para que essa seja, né, obrigada, ou se veja obrigada, a pagar um resgate. Então, a finalidade, normalmente, não é essa de roubar informações ou corromper. É isso, vai negociar o resgate. Então, as empresas vão se ver obrigadas, né, a pagar o resgate para obter de volta esses dados. Então, veja, são alguns dos riscos, né? Existem outros. E temos aí a questão das medidas de segurança. Então, essas medidas de segurança da informação começa, se nós pensarmos aí, numa delas, que é a questão da política de senhas. Vejam, é comum, né? Todos os acessos dos sistemas, a gente tem que criar um usuário e senha. Então, nessa política de senha, nós temos que pensar o seguinte, que a maioria das violações aí de hackers é feita a partir de senhas corporativas consideradas fracas. Então, aquele sequestro de dados que eu citei agora há pouco, que ele é feito por ransomware, né? Foi um dos ataques mais frequentes nos últimos 2 anos. A sua causa, né, quase sempre, foi por comportamento inadequado no ambiente de trabalho. Esses ransomwares que eu citei, ransomware é um tipo de software nocivo que restringe o acesso ao sistema infectado com uma espécie de bloqueio e cobra um resgate em criptomoedas. Essas criptomoedas que nós temos hoje aí, né, que é essas moedas virtuais, e para que o acesso possa ser restabelecido. Caso não ocorra o mesmo aí, né, o resgate, no caso, os arquivos podem ser perdidos, até mesmo publicados.
Aí muda, né? Ele tenta negociar. A empresa não vai pagar o resgate, beleza, então ele pode não desbloquear mais esse arquivo, ou então até mesmo tornar público. Bom, casos como esse reforçam, né, a importância de garantir que os usuários da rede corporativa realizem acessos seguros aos dados da empresa. Então, a política de senha surge nesse cenário para resolver a situação. Tanto é que a gente percebe, às vezes, alguns sites que a gente vai criar senha, na hora que a gente cria, ele já informa lá, senha fraca, senha forte, senha média, né? Então, o que nós temos que pensar? Na criação de senhas fortes, tá? Utilização de caracteres diferentes. Esses caracteres diferentes são aqueles caracteres especiais que o pessoal às vezes pede. Olha, a senha tem que ter 10 caracteres, tem que ter caractere especial, tem que ter uma letra maiúscula, tem que ter um número, ou seja, passa algumas informações, né, de como criar aquela senha. Então, é essa utilização de caracteres diferentes. E outra coisa, também, não utilizar a mesma senha em todas as contas. É difícil, né, porque a gente tem que gravar muita senha. Mas, para isso, existem softwares para guardar senhas, né? E outra questão também é a troca periódica de senhas. Então, senhas fáceis, né, que possuem dados como datas de nascimento, endereços ou outras informações pessoais dos usuários, podem ser facilmente descobertas por criminosos. Então, é fundamental que funcionários criem senhas fortes e sem dados importantes sobre si, para dificultar o trabalho dos hackers. Estabelecer um número mínimo de dígitos, como de 8 caracteres, por exemplo, pode ajudar. A utilização de palavras únicas, até mesmo frases curtas, não garantem a segurança de senha. Porém, tem uma forma legal que pode ser utilizada para criar senha. Eu li lá num livro, alguns anos atrás, né, uma frase que me marcou. Eu achei interessante essa frase. Então, como eu sei essa frase, o que eu posso fazer? Eu posso criar o que na nossa língua, na língua portuguesa, chama-se acrônimo. Eu pego partes das palavras dessa frase e crio aí uma nova palavra. Essa nova palavra é chamada de acrônimo. Então, com isso, eu tenho ali uma senha que, para mim, vai ser fácil guardar, porque eu lembro da frase, e, consequentemente, vai ser difícil para entendimento. E, para tornar mais difícil ainda, entre essas palavras que eu estou formando na nova senha, eu coloco aí algum caractere especial no meio. Tá? Então, veja, utilizar a mesma senha para todos os seus logins, ou apenas trocar algumas letras ou números no final, é um grande erro, tá? Que é cometido por muitos usuários em busca de agilidade. É boa prática, então, aplicar uma regra para todos os usuários, solicitando, inclusive, que a senha seja alterada a cada período estabelecido. Tem sistemas que, durante esse período, venceu, ele bloqueia o acesso até que a pessoa faça a troca de senha. Tudo isso é um gerenciamento. E a questão de utilizar software de gerenciamento de senhas, né, vão permitir que os usuários salvem suas senhas aí de forma segura. Tá? Bom, além da política de senha, temos que pensar aí na política de backup. A política de backup é imprescindível, né, para as atividades do setor de TI. Nela deverão constar,
principalmente, né, quais são os dados prioritários que devem ser copiados? Possíveis riscos que a empresa está sujeita, medidas que deverão ser tomadas, etc. Então, para proteger os dados de forma eficiente, é necessária a elaboração de uma política de backup, que constará aí todas as decisões sobre armazenamento de dados. Então, todas essas tarefas precisam manter a empresa competitiva, sem aumentar os custos. Tá? E é muito importante a gente pensar nisso, porque, inclusive, a própria LGPD trata essa questão do armazenamento de dados. Então, lá, ela já cita lá, num dos seus artigos, os cuidados que nós temos que ter com esse armazenamento. Porque tem inclusive tem uma diferença bem sutil quando eles citam lá, tem armazenamento e tem arquivamento. O armazenamento é quando a gente está utilizando os dados, né? É aquele momento que nós temos lá, do nosso banco de dados, que está em plena atividade, né? Agora, quando a gente fala em arquivamento, a ideia, né, entre aspas, é do arquivo morto. É quando esses dados não vão ocupar mais, mas eu não posso apagá-lo. Eu tenho que deixar ele armazenado de alguma forma. Então, nesse momento, o conceito é de arquivamento. Então, são dois conceitos aí bem sutis que estão lá na lei, do arquivamento e do armazenamento. O arquivamento, então, a ideia é, entre aspas, aí, de um arquivo morto. Mas os dados têm que estar lá e possíveis de serem recuperados quando necessário. Tá? Bom, uma outra medida de segurança é a adoção de política de privacidade. Então, a política de privacidade, que nada mais é do que os termos, né, e as condições de segurança. Então, refere-se às práticas e processos adotados aí pelo site, pela aplicação, né, somente nos smartphones, as app, né? Outro tipo de provedor de aplicação para tornar transparente sua relação com o usuário. Lá na LGPD, cita muito, né, sobre essa questão da política de privacidade. Então, a política de privacidade, basicamente, vai informar ao usuário todos os direitos, todas as garantias, as formas de uso, quais os dados recolhidos, o processamento e descarte dessas informações pessoais. Então, é uma maneira não apenas de informar o usuário o que será feito com os seus dados, mas também de isentar, né, o provedor de qualquer responsabilidade decorrente da falta de consentimento. Outra medida é a política de confidencialidade. Então, esse termo, né, confidencialidade, acordo secreto ou acordo de não divulgação, tá? É um acordo de caráter tipicamente empresarial, que tem como objetivo assegurar que determinadas informações estratégicas sejam mantidas em sigilo. Então, o termo de confidencialidade evita que os envolvidos, ou até mesmo terceiros, divulguem informações importantes sobre uma empresa, sobre uma transação, sobre um contrato ou sobre um processo.
Então, o termo de confidencialidade caracteriza-se como um instrumento de proteção de informações sigilosas e estipula regras de conduta e atuação entre as partes envolvidas. Outra medida de segurança da informação, nós temos aí a questão da criptografia, assinatura digital e certificado digital. Então, trata-se, né, de um conjunto aí de regras que visa codificar a informação de forma que só o emissor ou receptor consiga decifrá-la. Então, a criptografia age dessa forma. É um conjunto aí de regras que visa isso, né? Vai codificar a informação e quem consegue decifrá-la? Somente o emissor ou o receptor. Então, para isso, várias técnicas são usadas. E, ao passar do tempo, modificada, aperfeiçoada, e o surgimento de novas outras, né, maneiras que fiquem mais seguras. Então, na computação, a técnica usada são as de chaves, que são as chamadas chaves criptográficas. O que é isso, né? Trata-se de um conjunto de bits. Esse conjunto é baseado em um algoritmo capaz de codificar e de decodificar informações. Então, se o receptor da mensagem usar uma chave diferente e incompatível com a do emissor, ela não conseguirá, conseguirá aí, né, ter a informação. Então, com o uso de chaves, o emissor pode usar o mesmo algoritmo, o mesmo método, né, para vários receptores. Então, basta que cada um receba uma chave diferente. Então, além disso, né, caso o receptor perca ou exponha determinada chave, é possível trocá-la mantendo o seu mesmo algoritmo. Então, é assim, não é que eu vou ter uma única chave toda vez que eu sou emissor, né, de uma mensagem e o meu receptor com essa chave vai ter acesso. Não. Ela é gerada e são distintas. Para cada documento, para cada informação, para cada dado, é gerada uma chave diferente. Então, isso faz com que, se eu enviar, né, uma informação para um receptor A, o receptor B, ele não consegue ler a informação enviada para o receptor a não ser que eu envie a mesma informação para o receptor B, mas vai estar gerando uma outra chave. Eu vou ter a mesma informação para o receptor A, é uma chave, para o receptor B é outra chave. Ou seja, com a chave do A, ele não consegue acessar informações do B e vice-versa. Então, essa é uma medida, né, muito forte de ser adotada, que ajuda bastante. As empresas possuem aí seus algoritmos e esses estão evoluindo, né, cada vez mais à medida que os hackers vão se aperfeiçoando também, então quem cria essas chaves, esses algoritmos, também vai estar aperfeiçoando. Temos ainda a questão do controle de acesso, né? Firewall, controle de inclusão. Então, tudo que envolve controle de acesso às instalações do ambiente corporativo, instalação predial, controle de acesso, data center, etc., eu tenho que pensar como aí fazer esse controle de acesso.
E também medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados. Então, tudo que envolve controle de acesso, tá? E também medidas técnicas aí para que eu possa o quê? Proteger os dados, né, para acesso aí não autorizado. No caso dos firewalls, né, são os aplicativos ou equipamentos que ficam aí entre um link de comunicação e um computador, checando e filtrando todo o fluxo de dados. Em forma de hardware, são equipamentos aí específicos para esse fim, né? E são mais comumente aí usados em aplicações empresariais. A vantagem, né, de usar equipamentos desse tipo é que o hardware é dedicado, né, em vez de compartilhar recursos com outros aplicativos. E o controle de inclusão refere-se, por exemplo, né, ao controle na coleta de dados que possa gerar qualquer critério discriminatório entre as pessoas. Foi falado bastante aí, né, no evento sobre os dados sensíveis. Então, para esses dados, é onde tem que haver um rigoroso controle de inclusão. Por quê? Só essa questão dos dados sensíveis que podem aí, gerar qualquer critério discriminatório. Nós vimos aí por questões religiosas, políticas, sociais, de saúde, etc. Então, é muito importante que tenha esse tipo de controle. E outro aspecto aí para a questão de se tomar essas medidas de segurança é a questão dos antivírus e questão do registro de eventos, que são os pen tests. Também, que numa das palestras aí, esse assunto é tratado com mais profundidade. Mas, para a gente estar concluindo a nossa fala, vamos falar rapidamente, né, dessa questão aí dos antivírus e pen test. O antivírus, eles são os aplicativos que detectam, né, programas maliciosos e são capazes de removê-los, né, ou colocá-los em quarentena. Então, normalmente, agem de forma preventiva, detectando ameaças antes mesmo que elas sejam instaladas e comecem a agir. Mas também são capazes de remediar os problemas após a infecção. Então, muitas vezes, a gente vai instalar um software. O antivírus entra em ação e fala que não é de uma fonte segura, que é um software suspeito, ele dá a dica aí para a gente. Tá? Então, ele está agindo aí de uma forma preventiva, ou seja, ele está detectando as ameaças antes que elas sejam instaladas. Mas, de repente, eu instalei e passou. Olha, vai acontecer, muitas vezes, que eu vou passar, né, o antivírus na minha máquina. E o antivírus vai descobrir aí alguns softwares que estão lá. Então, nesse caso, vai remediar, né? Já foi infectado, mas, de repente, ele consegue recuperar, vai isolar esse arquivo, vai colocar em quarentena, vai apagar, etc. Então, isso é importante quando a gente tem esses registros, né, de eventos, que são aqueles conhecidos como logs, né? Esse registro de eventos, ele é útil para a identificação de atacantes, para delinear o modo de ataque e também para identificar quais são as falhas que foram exploradas. Então, é importante, porque, às vezes, começa a haver uma constância de um determinado tipo de ataque. Opa, alguma coisa aí não está correta, né? Está vendo aí alguma vulnerabilidade, eu estou com alguma porta aberta, que para essa porta está tendo acesso aí desses softwares
que vão infectar meu sistema. Então, é importante, né, que, através desses logs, a gente identifique essas falhas que foram exploradas aí. Então, com isso, surge a questão dos pen tests. Pen test, na verdade, é uma palavra, né, que aí é um exemplo de acrônimo, que eu citei agora há pouco, né? Penetration Test. Então, da parte pen de penetration e test, juntou as duas, formou aí uma palavra pen test. É um teste de penetração ou teste de intrusão. É um método que avalia a segurança de um sistema de computador ou de uma rede, simulando um ataque de uma fonte maliciosa. Então, o processo envolve aí uma análise das atividades do sistema em busca de alguma vulnerabilidade em potencial que possa ser resultado de um erro de configuração do sistema, falhas desconhecidas, né, em hardwares e softwares, deficiência no sistema operacional e muitas outras, né? Então, todas as análises submetidas pelos testes escolhidos são apresentadas no sistema, junto com uma avaliação do seu impacto e, muitas vezes, com uma proposta de resolução ou de uma solução técnica. Bem, pessoal, o que resta dizer agora é mãos à obra. Então, com base no que nós tentamos passar para vocês, dar uma ideia, né, dos cuidados que nós temos que ter aí com a questão da segurança da informação. Então, eu estou encerrando por aqui. Agradeço aí a oportunidade pelo convite da RioSoft, né, para participar desse workshop e agradeço a participação de vocês e espero que essas informações tenham sido úteis. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos.